versículo 28. Mateus 10, 28. Glória a Deus. Quem achou, fala amém. Quem não achou, não vai igual diz o pastor Valência. Amém? Então está escrito assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma cesta, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Não temais, pois bem mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Amém? Então, a palavra de Deus, ela fala que a gente não deve temer aqueles que matam o corpo, mas temer aquele que é poderoso não somente para matar o corpo, mas para fazer tanto o corpo junto com a alma perecer no inferno por uma eternidade. Essa palavra ela vem trazer para nós um entendimento de que há sim legalidade no mundo espiritual dada por Deus, onde Satanás também tem poder para matar o corpo. Dentro da própria Bíblia, nós podemos ver vários exemplos. Nós podemos ver um exemplo sobre Jesus, que é o maior de todos os exemplos. A palavra diz que foi o próprio Satanás que se apossou de Judas para entregar Jesus para os fariseus. Ou seja, aquele ditado de quando você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Não diz que foi um demônio ou uma legião, mas foi o próprio, em pessoa, o Lúcifer. Ele se apoderou de Judas para levar Judas até Jesus, a entregar Jesus. Então, há legalidades no mundo espiritual onde Satanás ele tem poderes. O próprio Paulo fala que ele não subestimava os ardis de Satanás. E muitos de nós subestimamos, Só que Deus, ele tem propósitos. E tudo acontece pela legalidade de Deus. Se Deus der legalidade, se Deus der autorização, acontece sim. Tanto é que a palavra diz aqui no versículo 29, não se vendem 2 pardais por uma cesta. Não vão vender 2 pardais. Pardais você vê na rua, ninguém quer criar pardal, pardal não canta, Mas vendem 2 pardais, ninguém está falando do pardal, mas vendem 2 pardais, vamos supor, por R$1. E ainda que uma pessoa seja maligna, maldosa, ela comprou aqueles pardais, ela falou assim, eu vou comer esses pardais fritos. Vamos dar um exemplo aqui. E ele comprou aqueles pardais nesse propósito. A palavra diz que nenhum deles cairá em terra, ou seja, nenhum deles será morto, se não for a vontade de Deus. Então, até os cabelos da nossa cabeça estão contados. E não valemos nós muito mais do que os pardais. Então a palavra ela vem falar de temor. E muitas vezes nós paramos para raciocinar, mas o que é temer? Algumas pessoas dizem que é ter medo, Outras pessoas dizem que é respeitar. Mas, estudando a palavra, nós podemos perceber o que é a profunda revelação do que é temer a Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 8, no versículo 13, diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a boca perversa, o dedo que aponta, os maus pensamentos, isso eu aborreço. Ou seja, temer a Deus significa você colocar no seu coração, na sua consciência, que aquilo que agrada a Deus tem que agradar você. Mas aquilo que desagrada a Deus tem que desagradar você. Você tem que ter ascor, nojo de tudo que Deus se enoja. Deus, ele ama o pecado, mas ele
Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas o pecado ele abomina. A cidade é uma questão de escolha. O crer é uma questão de escolha. Deus ele nos deu livre-arbítrio. E no primeiro livro da Bíblia, quando Deus fez o homem, ele mostra esse livre-arbítrio, porque se ele colocasse Adão ali no Éden, e Adão não tivesse uma opção de escolha entre bem e mal, entre bom e ruim, entre vida e morte, não seria um livre-arbítrio. Imagina que eu prenda você num lugar e você nunca vai sair dali, e ali você só tem feijão a comer. Você tem liberdade de escolha? Não tem. Ou você come feijão, ou você vai morrer de fome. E como o corpo ele fala muito, a necessidade, a aflição da fome é muito grande, com certeza você vai comer feijão a vida toda, irmão. Se tiver capim, você vai comer capim. Você está entendendo? Então Deus pega duas árvores e coloca no centro do jardim. A árvore da vida eterna e a árvore da ciência do bem e do mal. E ele vira para Adão e fala assim: olha, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, somente da árvore que está no meio do jardim, a da ciência do bem e do mal, não coma dela, nem toque no seu fruto, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então todos os dias Deus nos dá essa opção. Todos os dias Deus nos dá essa escolha, entre você escolher entre o bem e o mal. Satanás ele tem total liberdade para te tentar, mas ele não tem liberdade para te forçar a nada. Agora tudo depende da nossa escolha. Uma prova na Bíblia, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, de que o temor a Deus consiste em você se desviar do mal. É fácil compreender isso. Imagina que eu fui um alcoólatra e eu aceitei Jesus e eu fui liberto do alcoolismo. Agora, porque eu fui liberto do alcoolismo, eu vou passar e parar em lugares onde as pessoas estão bebendo? Eu vou andar com pessoas que ao meu lado estão bebendo para me dizer que eu sou forte? Aí eu estaria caminhando para o mal. Aí eu estaria procurando a tentação. Nós oramos no Pai Nosso: livrai-nos de todo o mal, mas nós procuramos o mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas nós próprios nos direcionamos a ela. Né? Então no livro de Jó, aí, no capítulo 1, eu gostaria que os irmãos lessem comigo, acompanhassem aí, que está escrito assim: Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6. Jó 1, 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó, ele evitava participar dos banquetes dos filhos dele, porque ele tinha medo de errar, tinha medo de pecar. E sempre que os filhos dele faziam um banquete, logo após Jó fazia um sacrifício, um holocausto, para santificar os filhos dele. Vai que meus filhos pecaram naquele banquete, né? Ele tinha esse foco. Jó, ele era temente a Deus, é o próprio Deus falando. Quem está falando aí não é um homem que vê por fora, que vê as ações exteriores, um homem que facilmente, muitas vezes, pode ser ludibriado, enganado. Quem está falando aí é um Deus de quem ninguém pode esconder nada, nem as intenções do coração. É um Deus que não se equivoca e não erra, ele não falha. É ele que está dando testemunho para o próprio Satanás: tu tem visto meu servo Jó? Homem nenhum há na terra igual a ele, reto, íntegro, temente a mim, desviando-se do mal. Ele me teme se desviando do mal. Ele evita praticar o mal, ele evita andar por caminhos maus. E aí nós vemos que é um homem puro, aos olhos de Deus, aos olhos de Deus, não aos olhos do homem. Mas aí Satanás fala: mas não é à toa que ele faz isso. Tudo de melhor tu colocaste na mão dele.
os melhores animais, as maiores riquezas, filhos abençoados, saudáveis, uma bela esposa. Não deixa tocar naquela vida e tirar tudo quanto ele tem, você vê se ele blasfema na tua face. E Deus diz a Satanás: vai, toca-lhe tudo quanto ele tem, só não toca nele. E Satanás desceu com a autoridade dada por Deus. E a palavra diz que o próprio Satanás levanta, os vizinhos de Jó e rouba os animais de Jó. E mata os servos de Jó. E sobra um para dar notícia. Apacentava as ovelhas, apacentava os camelos. E veio os seus vizinhos, os amalequitas, eu não me lembro muito bem, não vou entrar nesse detalhe. E roubaram tudo e mataram todos, e só restou eu para te dar notícia. E assim Satanás vai destruindo tudo quanto Jó tinha. Por último, chegou e falou assim: olha, estavam os seus 10 filhos na casa almoçando, como é de costume, fazendo um banquete. E veio um vento de Deus. Por que fala vento de Deus? Porque tudo foi criado por Deus. A Bíblia até se refere em algumas passagens um espírito mau da parte do Senhor. Porque foi Deus que criou. Deus criou você. Se você escolhe ser mau ou não, foi Deus que te deu a vida. Esse fôlego que você tem saiu de Deus. Então Satanás levanta um vento do deserto e derruba a casa. E morrem os 10 filhos de Jó. Mas Satanás não tocou em Jó. Porque Deus, ele colocou um limite. Não toca nele. Tudo, Jó perdeu tudo. E novamente, a palavra diz aí no capítulo 2 que os filhos de Deus, os anjos, eles vieram à presença de Deus celebrar. E veio novamente Satanás. E Deus fala novamente: tu viu meu servo Jó? Homem reto, inteiro, temente a mim, que se desvia do mal, e mesmo tendo tudo citado, para o provar sem motivo. Ele ainda permanece fiel. E Satanás diz assim: pele por pele e osso por osso. Tudo dará ao homem troca da sua vida. Deixa-me tocar nele e coloca nele uma enfermidade, e tu verás se ele não blasfema na tua face. E Deus novamente dá autoridade, mas impõe um limite. Deus diz: toca, faça como bem lhe parecer, só não retire a vida. Irmãos, hoje nós vemos pessoas com câncer morrendo no hospital com um pequeno tumor que deu no esôfago, que deu no pulmão, que deu na próstata, um pequeno nódulo. Tanto é que muitas vezes nós vemos, nós já passamos, eu já vivi testemunhos de pessoas conhecidas que apalparam, mulheres apalparam a mão, sentiram o nódulo, já bateu aquele desespero, que já tomou conta de toda a família, porque é maligno, mata. E a palavra diz que Satanás, ele colocou em Jó tumores do alto da cabeça à sola dos pés. E aqueles tumores estavam num grau tão avançado que eles rebentavam Jó, aquilo coçava, aquilo doía, Jó passava o capo de telha e um pedaço saía. Tumores, a palavra diz claramente, são tumores do alto da cabeça à sola do pé, mas Deus tinha imposto o limite: não lhe tire a vida. E a vida de Jó não foi tirada. E muitas vezes nós paramos para pensar: mas espera aí, se Jó era fiel, se Jó era reto, Jó era íntegro, Jó temia Deus, por que Deus permite isso tudo? No capítulo 42 nós podemos compreender isso. Vamos no capítulo 42. Capítulo 42, versículo 1 e 2. Depois nós vamos ler o versículo 5 e 6. Tá bem? Diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 5: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Então aí no capítulo 82 já fala que ele conhecia Deus quando ele estava com toda a saúde, os filhos, toda aquela riqueza, de ouvir falar. Ele ouvia falar das coisas de Deus.
E por isso ele buscava Deus. Mas aí ele fala no versículo 5, no versículo 1 e 2, que aí ele compreendeu que nenhum dos propósitos de Deus poderiam ser frustrados, ainda que aquilo parecia ser morte, ainda que aquilo parecia ser o fim. Os propósitos de Deus se cumpririam. Deus pode reverter qualquer situação. É isso que Jó está dizendo. E no versículo 5, Jó fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu não compreendi isso. Como assim? Jó viu a Deus? A palavra diz que nenhum homem viu a Deus. Nenhum homem pode ver a Deus. Há uma passagem da Bíblia onde Moisés clamou, ele pediu para ver a Deus. E pela grande intimidade que ele tinha com Deus, Deus falou assim: olha, eu vou passar, você fica na tenda da rocha, eu vou passar, vou te cobrir com a minha mão, você vai ver as minhas costas, porque ninguém vê o meu rosto e fica vivo. E Jó está falando agora: os meus olhos te veem. E eu não compreendia isso. E eu não compreendia isso até segunda-feira. Segunda-feira aconteceu algo na minha vida que me levou a compreender isso aqui, me veio ao coração. Mas eu não vi Deus da maneira que a gente entende o ver. Já está falando: antes eu te conhecia de ouvir falar, eu te conhecia pelo testemunho das pessoas, pelos milagres que você operou na vida das pessoas, pelo impossível que eu ouvi que o Senhor operou na vida dos teus profetas antes de mim. Mas hoje eu posso te ver, porque o milagre, a restituição, a transformação, o avivamento é na minha vida. Hoje eu posso ver o teu mover na minha vida. E foi isso que eu compreendi na segunda-feira. A palavra diz que o nosso Deus, Ele é o Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo tão perfeito vem descendo do alto, vem dele, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. No livro de Isaías, capítulo 50, no versículo 2, Deus diz assim: porque eu chamei e ninguém me atendeu, porque eu falei e ninguém me ouviu. Por acaso se encolheu meu braço, ou enfraqueceu a minha força, que já não possa salvar, que já não possa ser remir? Eu ainda sou o Deus que faço abrir o mar ao meio, faço os rios secar e os peixes cheiram mal porque morrem por falta de água. Deus está falando: eu sou o mesmo Deus lá de Moisés que abriu o oceano no meio. Eu sou o mesmo Deus lá de Jó que tirou ele da lepra e restituiu o dobro que tinha. Eu sou o mesmo Deus que tirou Lázaro da sepultura. Eu sou o mesmo Deus que ressuscitou meu filho Jesus, para que você saiba que por meio dele você também tem vida eterna. E foi isso que Deus mostrou para mim. Foi isso que Deus fez na minha vida. Antes de dar continuidade, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas fotos, o testemunho que eu tenho para dar do que aconteceu comigo segunda-feira. Foi um milagre, mas um milagre grandioso. Foi como Jó, de lepra do alto da cabeça à planta dos pés. A própria mulher de Jó olha para Jó e fala assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha as condições daquele caminhão. Pode mudar, irmão? Olha as condições, está tudo retorcido. O teto dessa caçamba aqui está encostado no banco, o volante quebrou. Essa caçamba se encontrava com 12 toneladas de areia, eram 6 metros de areia moiada, estava pingando. Passa mais, irmão. Olha aqui o lugar do motorista. Não tem banco, não tem nada, está tudo esmagado, ela está toda retorcida. O que eu posso dizer para vocês é que quando essa caçamba ela puxou para o lado esquerdo, tudo indica que a lona de freio agarrou na roda do lado esquerdo, porque já estava com esse problema. E quando ela puxou para o lado esquerdo, que ela atravessou a pista, que eu tentei pisar no freio, quando eu pisei no freio, aí que ela jogou para capotar na pista. Naquela hora, irmão, a única coisa que eu tive tempo de fazer, que me veio na memória, foi falar assim: meu Deus. Eu falei isso: meu Deus. A frente dela desceu. Quando a frente dela desceu, eu escutei só um estrondo. E eu lembro perfeitamente, como se fosse câmera lenta, aquele tanto de caco de vidro voando. E depois o que eu lembro é que eu estava no meio do canavial correndo, escutando o barulho da caçamba capotando. Estava em pé correndo. Deus derramou de dentro desse caminhão. Na maioria dos acidentes, 99% que nós vemos,
quando um corpo é lançado para fora do veículo, é 99,9% de chance de morte. Então eu fui lançado para fora, fui arrancado de dentro. Então eu olhei para trás e eu vi essa caçamba toda retorcida. Não era mais caminhão, era ferro velho. Era ferro velho. Quando eu olhei para trás, eu vi aquilo, eu imaginei que era uma alma, um espírito, andando no meio do canavial. Pensei assim, meu corpo está lá dentro. Me veio à mente isso. Só que naquele momento, Deus me trouxe a lembrança que o corpo não sente dor. E o braço estava doendo. O corpo não sangra, o meu queixo estava pingando sangue. Eu cheguei na beira do asfalto, eu liguei a câmera de selfie do telefone, que eu saí de perto da caçamba, que ela estava derramando óleo diesel, ela estava de cabeça para baixo, e eu bati uma foto. E a única coisa que tinha no meu rosto, eu achei que estava tudo cortado, a única coisa que tinha era um pequeno corte no queixo de 2 pontos. Eu fui atendido mais rápido no hospital, eu tive uma alta mais rápida do que alguém que cai de bicicleta. Eu não tomei soro, eu não tomei uma injeção, a não ser anestesia que o médico deu aqui para dar 2 pontos. E por que eu estou dando esse testemunho? O corte no queixo, aqui ó, foi a foto que eu tirei na beira do asfalto. Por que eu estou dando esse testemunho? Por que eu estou dando esse testemunho juntamente com a ministração? Porque aqui no capítulo, no versículo 2 do Jó 42, Jó diz assim: eu pensei que tudo podes e nenhum dos teus planos, dos teus propósitos podem ser impedidos. E no domingo na escolinha dominical, pela manhã, eu recebi um convite do pastor Giovanni para me ministrar hoje aqui nessa igreja. E esse convite que o pastor fez a mim não foi algo que veio no coração dele. Falou assim: vou dar uma oportunidade, vou chamar o irmão Alain para ministrar. Ou não tem pregador, vai ter que ser o irmão Alain. Não foi isso. Foi uma direção dada por Deus. Porque aqui em cima sobe aqueles que Deus elege para subir. Porque o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E quer você queira ou não, Ele governa tudo, Ele governa todas as coisas, até as intenções do coração do homem. E Deus sabia que o culto de hoje era um culto para engrandecer o nome dele, não um culto de luto para essa igreja. Porque seria luto. Seria luto se eu tivesse falecido. Porque a palavra de Deus, ela diz que quando um membro do corpo padece, todos os membros padecem com ele. E eu tenho total convicção que até mesmo as pessoas que não são muito achegadas, não têm muita intimidade comigo, hoje estaria totalmente abatida com uma situação dessa, se o meu corpo tivesse ali dentro. E aí eu fui analisar a palavra, e aí eu fui ver o que o temor de Deus promove na nossa vida. Eu passei a temer a Deus. E por incrível que pareça, nesses últimos 2 meses, eu comecei a ser sufocado pelo corre-corre do dia a dia. Trabalho, escola, casa, família. E daqui a pouco eu estava tendo tempo para orar somente às 6 horas da manhã, quando eu acordava. Deus me protege de todo acidente, guarda as minhas filhas, guarda a minha família, abençoa os irmãos da igreja. Me dá, Senhor, sabedoria e capacitação para que eu possa cumprir as minhas tarefas no meu trabalho. É isso que eu tinha tempo de fazer. Eu saía do trabalho correndo 10 para 6, ia pedalando para casa correndo, para tomar um banho, para pegar a bicicleta, voltar correndo, tentar entrar na escola 6h40, e às vezes não dava, eu entrava 7h20. E quando eu pensava assim, chegava em casa, saía da escola 10h30, chegava em casa por volta de 5 para as 11, e eu pensava assim: agora eu vou jantar e vou dormir. Quando eu deitava na cama para orar, o cansaço era tão grande que eu falava assim: ó Deus, guarda minha noite de sono, obrigado por esse dia, amanhã eu dormi. Só que no domingo da semana passada, se esqueci de passar o olho, Deus me tocou o coração. Eu não vi um culto, eu poderia ter vindo, mas eu não vi um culto porque eu senti no coração de ter um particular, eu e Deus. E a Jaque estava lá em casa, meu padrasto também. E aí eu falei com ela que eu ia ficar, porque eu ia ler a Bíblia, eu ia orar. Ela falou: não, eu vou orar com você. E aí nós começamos a estudar a Bíblia. Deus direcionou a gente numa palavra muito linda, uma palavra de avivamento, uma palavra daquela que fala assim: chega mais perto, seja mais íntimo. É isso que eu quero com você.
E quando a minha mãe chegou, eu falei com ela: mãe, eu fui avivado, eu fui impactado pela palavra, eu estava chorando, estava orando, tinha acabado, chorando as lágrimas. E a partir daquele dia ali, Deus me chamou a fazer uma aliança mais forte com Ele. E aí eu passei a orar mais, eu passei a jejumar, eu passei a vigiar até mesmo o que meus lábios falavam durante essa semana. E na segunda-feira me acontece isso. E aí Deus me trouxe a refletir. Eu gostaria que os irmãos abrissem, está lá no livro na frente, Salmo 34. Salmos capítulo 34, versículo 7. Nós vamos ler o 7, mas não feche a Bíblia, não, deixa aberto no Salmo 34. Está escrito assim: o anjo do Senhor acampa-se em derredor dos que o temem e os livra. Eu tenho convicção, irmão, total certeza. Tão certo quanto o ar que enche nossos pulmões aqui agora, tão certo como é verdadeiro que Jesus, ele nasceu de Maria, de uma mulher virgem, ele andou sobre essa terra, ele sofreu por nós, ele morreu naquela cruz e ele ressuscitou no terceiro dia. Que um anjo que me livrou, foi um anjo me abraçou naquele momento. O anjo me arrancou de dentro daquele caminhão e me colocou correndo no canavial. A única coisa que tinha na minha roupa, nem sujeira, então eu rolei no chão. A única coisa que tinha na minha roupa era uma mancha verde na calça, como se eu tivesse passado. Você pode ver que as folhas da cana, ela fica em cima. Embaixo é só, as folhas que ficam embaixo é seca. E tinha uma mancha verde, como se eu tivesse passado voando em cima daquelas canas. E aí eu estava correndo no meio do canavial, escutando o barulho da caçamba capotando lá atrás. Eu não caí no chão. Eu não rolei no chão. A calça está em casa, foi lavada até hoje. Já está com um rasgado aqui, verdão aqui. Como se eu tivesse quebrado as 3 canas aqui, ó, no joelho, mas em pé. Você está entendendo? E o anjo de Deus livrou. E aqui nesse salmo nós podemos ver o que é temer a Deus. Foi o que Deus me chamou a reconhecer e a voltar a praticar nessas últimas semanas. Olha aí no versículo 11 o que diz: vinde, filhos, e escutai, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falar dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. A palavra está falando: desvia-se do mal, pratica o que é bom, procura analisar o que verdadeiramente é do agrado do seu Pai, e viva de maneira a agradar ao seu Pai, e o seu Pai vai ter o maior prazer de agradar você. A palavra diz que é um homem bom que quer ver a vida, que quer longevidade para viver os seus dias. Procura se desviar do mal. E aí vem o cumprimento da palavra. Olha aí o versículo 15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Que clamor é esse? Meu Deus. Foi só o que eu tive tempo de falar. Meu Deus. Ele ouviu. Ele ouviu. E diz aí o versículo 16: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor escuta e os livra de todas as suas tribulações. Irmão, eu pensei, o meu patrão, ele é maçom, é um homem muito nervoso, né? E eu tenho começado um propósito de oração para ele, para a família dele. Está passando por uma grande tribulação, uma divisão. O inimigo entrou ali dentro para destruir tudo. E a partir do momento que eu comecei esse propósito, começou a aumentar as lutas ali dentro. E quando começou a aumentar as lutas, acontece isso comigo. Isso é a fúria do inimigo, é aquele vento. Nós podemos ver que o vento de Satanás sopra, ele sopra sobre os filhos de Deus de tal maneira que há uma passagem no livro de Marcos, capítulo 4, no versículo 35 em diante, que diz que Jesus estava atravessando o mar da Galileia com os discípulos, e se levantou um grande vendaval, de maneira que as ondas enchiam o barco, e Jesus estava dormindo na popa.
E os discípulos o acordaram e falaram: mestre, não te importa que nós pereçamos? E Jesus acordou e repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. Agora eu te pergunto, se esse vento viesse da parte de Deus, Jesus lutaria contra Deus e repreenderia algo que Deus trouxe sobre ele? A morte na cruz não era vontade de Deus? Jesus, quando orou no Getsemane, ele não disse: Pai, aparta de mim este cálice, mas contudo que se cumpra a tua vontade. E naquele momento de cruz, Jesus repreendeu a cruz? Jesus repreendeu a morte? Não, porque era de Deus. Mas só o fato de Jesus virar para o vento e repreendê-lo, falar: cessa, e falar com o mar: acalma-te, significa que foi uma tempestade que veio do inimigo. Jesus não repreende, ele não luta contra Deus. A palavra diz que Pai, Filho e Espírito Santo são um só em propósito. E esse vendaval se levantou contra a minha vida. E veio um grande, um forte vento. Esse forte vento parecia que ia tirar a minha vida. Foi como se Satanás tivesse pegado aquele caminhão que eu estava dentro e fez assim com a mão, igual a gente faz com uma latinha quando a gente vai vender ela. Amassou tudo. Não tem lugar para ninguém dentro daquela cabine. Não dá para ninguém, para nada. A minha bota ficou lá dentro. Eu fui lá buscar depois. Eu não sabia, eu procurei para tudo quanto é lugar. Depois eu falei: dentro do caminhão. Quando eu olhei minha bota, estava lá. E um pouquinho de dor no calcanhar. Acho que eu bati na hora que eu passei pelo vidro. Não sei, Deus que sabe. Eu sei que naquele momento eu tive um livramento, mas também aí vem aquele pensamento: poxa, o homem ignorante está passando por lutas, né? O caminhão acabou, eu sou novo, tenho um mês que eu trabalho na empresa, vai mandar ele embora, com certeza vai mandar ele embora. Mas a palavra diz aí no versículo 19: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. Deus não me livrou só da morte. Hoje a esposa dele chegou para mim e falou assim: olha, 6 anos de admissão está marcado lá na clínica, amanhã à tarde você vai lá e faz para a gente assinar essa carteira. Eu achei que ele estaria super nervoso. Ele chegou para mim hoje e falou: e aí, você está bem? Eu falei: tô. Aí ele começou a rir, os meninos falaram assim: o que você está rindo? Aí ele pegou e falou assim: porque eu resolvi o problema da caçamba, daqui a pouco tem outro aí. Mover de Deus. Deus me livrou de tudo. Deus operou sobre tudo. E por que eu estou dando esse testemunho aqui? Vou no versículo 20. Mais uma coisa que Deus fez na minha vida: preserva-lhe todos os ossos e nenhum deles sequer será quebrado. Os médicos procuraram fratura para tudo quanto era lugar, até a unha se tinha quebrado, não tinha nada quebrado. Sabe, morte, não tem exposição na mão. Por que eu estou dando esse testemunho? Porque todos os homens de Deus que procuram agradar a Deus e procuram colocar a vida em ordem, todos nós temos momentos de fraqueza, momentos de baixos e altos, momentos de sonolência e momentos que estamos bem alertas. E todo homem de Deus, ele passa por isso. Mas também todo homem de Deus passa pelas aflições de Cristo. Tentaram apedrejar Jesus várias vezes. Ele passava no meio do povo. Paulo foi apedrejado e dado como morto e arrastado para fora da cidade. Por amor a Deus, por fidelidade a Deus. E a palavra diz que quando os discípulos rodearam Paulo, Paulo levantou, bateu a poeira do corpo, entrou na cidade, dormiu ali no outro dia, foi embora, mas ele voltou ali mais 3 vezes, para dar testemunho aos irmãos que por muitas aflições nos convém entrar no reino de Deus. E muitas vezes você pode estar passando por lutas, por situações, um parente enfermo, um parente preso, desempregado, e você pensa: poxa, eu sou fiel a Deus, por que isso acontece na minha vida? Você tem que compreender que Jesus também teve fome, Jesus também teve sede, Jesus também foi maltratado, foi cuspido, escarnecido, açoitado. Os discípulos também foram. O livro de Atos diz que eles se alegraram por ter sido dignos de apanhar pelo nome de Jesus. Paulo diz em Filipenses 1:29: a nós nos foi dado o privilégio não somente de acreditar em Cristo, mas de padecer por Ele.
de sofrer injúrias por causa dele. A nós foi dado isso. Eu gostaria de trazer os irmãos a estar meditando no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Coríntios 1, 3. Glória a Deus. Está escrito assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. E Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Quero trazer nessa palavra para você que hoje, como a minha mãe pode chegar para a mãe de alguém que sofreu um acidente, ou a mãe de um filho que está desaparecido, e falar assim: olha, Deus trouxe meu filho de volta. Meu filho hoje é transformado, meu filho hoje vive comigo, meu filho hoje serve a Deus, está cheio de saúde. Ele pode fazer na sua vida. Deus também traz consolação sobre aquela mãe que perdeu um filho, sobre aquela mãe que se encontra com o filho preso, sobre aquele irmão que se encontra desempregado, que passou por um momento de desemprego ou de falta de provisão dentro de casa. Por que Deus permite que o irmão passe por isso e ele traz vitória na vida desse irmão? Para que com a mesma consolação que esse irmão é consolado, ele possa consolar outro e falar: eu também perdi um filho, mas Deus me confortou e hoje eu tenho paz. Eu também passei por um momento de desemprego, ou estou passando, mas Deus não tem deixado faltar o pão dentro da minha casa. Deus, Ele nos consola, para que com a mesma consolação que nós recebemos, nós possamos consolar aqueles que passam por essas tribulações. Nós somos o testemunho vivo. A nossa vida é um testemunho vivo. Às vezes você tem falado: eu não sei pregar, mas as coisas que Deus fez na vida hoje é um testemunho mais que suficiente para mostrar para a pessoa que Deus é Deus também sobre a vida dela. Pregar é isso. Testemunhar Jesus é isso. A sua vida é um testemunho. A transformação, os livramentos, as portas abertas e também a perseverança e a força que Deus te deu na hora das portas fechadas é um testemunho. E Paulo ainda fala aí, prosseguindo aí, olha para você ver, versículo 5: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transporta por meio de Cristo. Todos nós queremos ir para a glória, todos nós queremos viver o melhor de Deus, mas aquele que está sentado à destra de Deus, que é Senhor da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor de tudo que foi criado, Ele também nasceu em um celeiro de animais, Ele foi colocado dentro de um coxo. Ele também andou por essa terra sem ter onde reclinar a cabeça. Ele ainda falava que as raposas tinham couves, as aves tinham ninho, mas nem isso ele tinha. Ele teve fome. Ele se sentiu abandonado na hora que ele disse: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas naquele momento de abandono, ele olha para Maria e ele disse: mulher, por que choras? E vira para João: eis aí o teu filho. E vira para João e fala: filho, eis aí a tua mãe. Momento de abandono, momento de desespero, momento de dor, ele confortou. Momento de ser escarnecido, as pessoas julgando, as pessoas apontando: tu não era o filho de Deus? Desce da cruz. Ele olha para o céu e fala assim: pai, perdoe eles porque não sabem o que fazem. Perdoe eles. Esse é o nosso testemunho.
Você pode estar passando pela maior dor do mundo, mas por você saber que Deus tem um propósito, que o teu nome está escrito no livro da vida, em meio à dor você pode consolar pessoas que estão passando por dor. Isso não é uma desculpa para você ficar trancado dentro de um quarto se lamentando ou murmurando da vida. Olha para a sua situação, independente da dificuldade, independente das necessidades, você tem vida. E há pessoas que nesse exato momento estão enterrando um ente querido, e você tem vida. Há pessoas que nesse exato momento não têm nem o privilégio de enterrar um ente querido, porque não sabem onde se encontra, se está vivo ou morto. Eu acho que isso dói muito mais do que a morte. Então a gente não pode ficar olhando para a circunstância. Por isso que Davi diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que vem do céu. E às vezes nós passamos por tribulações, e passamos por luta, e passamos por momentos de morte, para que a gente possa acreditar não somente no Deus que nos dá o fôlego de vida, mas no Deus que pode nos tirar da sepultura. Olha a situação que Paulo passou, e ele diz aí, versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes do sofrimento, assim sereis também da consolação. E ele fala assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até mesmo da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas sim num Deus que ressuscita os mortos. A palavra diz que como os filhos são participantes da carne e o sangue, está em Hebreus 2,14, assim também Jesus participou da carne e o sangue, para que pela morte ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, Satanás, para libertar todos aqueles que por medo da morte estavam presos ao pecado. E o homem era preso ao pecado porque tinha medo de morrer. Até hoje tem pessoas aí que andam com a arma na cintura para matar o outro porque tem medo de morrer. Mas nós não precisamos disso, porque ainda que nós pereçamos hoje, Jesus disse que todo aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. A palavra diz que todo aquele que ganhar a sua vida perderá, mas todo aquele que perder a vida por amor a Jesus, esse a ganhará. A palavra nos mostra que Estevão, no momento de morte, sendo apedrejado, Estevão não viu a morte. Jesus disse que aquele que crê nele nunca verá a morte. Estevão elevou os olhos aos céus e ele disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem à destra de Deus, de pé, para recebê-lo. Então nós podemos perceber que a nossa esperança hoje de estar buscando a Deus não é somente para que a gente acorde amanhã e possa sentir o fôlego de vida nos pulmões. A nossa esperança de buscar a Deus é um propósito muito maior, irmão. Ainda que você não tenha comida na sua despensa, ainda que você não tenha os seus filhos numa escola maravilhosa, não tenha um carro para andar, não tenha um emprego, está passando por situação difícil, ou muitas vezes está até mesmo com falta de saúde, você tem que saber que você busca um Deus que vai te dar uma vida eterna, onde não haverá lágrima, onde não haverá dor, onde não haverá mais tristeza, nem fome, nem maldição, nem morte. Nossa maior vitória é essa. Por isso que Paulo fala que o homem de Deus toma posse da vida eterna. Essa é a nossa maior riqueza. Foi para isso que Jesus nos chamou, para a riqueza maior, para a eternidade, tendo o nome escrito no livro da vida. Jesus disse que agora nós choramos e temos tristezas e temos dores. Mas ele revela também que a mulher, quando ela está para dar à luz, as dores são insuportáveis. Mas depois que a criança nasce, ela nem lembra das dores, quando ela olha para aquele rostinho e sabe que trouxe uma vida ao mundo. Assim somos nós. Nós sofremos dores de parto neste momento. Nós passamos por tribulações, dores e angústias, que muitas vezes, como a mulher que está dando à luz, só ela sabe o que ela está passando. Mas na hora que tudo isso passar, que o choro passar, Jesus falou que a alegria que vai brilhar em nós ninguém poderá roubar.
um filho para Deus. Nós nascemos para Deus. Nós somos novas criaturas. Nós somos seres celestiais, por isso que nós estamos dentro dessa embaixada aqui. E hoje eu gostaria que cada um de vocês tomasse essa palavra no coração, não somente pelo testemunho das coisas que Deus fez na minha vida, na vida de Jó e de muitos outros que tem feito na sua vida, mas toma isso no teu coração para que amanhã você não murmure, você não reclame mais da situação, você não se entristeça mais diante da circunstância. Apenas lembre que o seu nome está escrito na eternidade. Jesus te chamou para viver para sempre. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Amém? Que vocês possam colocar isso no seu coração. Nós somos mais que vencedores. Pode parecer que está tudo acabado, que não tem mais esperança, mas nós já vencemos. Satanás pode sorrir e falar assim: acabei com tudo, mas no final Deus te dará o dobro de tudo e perpétua, eterna alegria. E Satanás será envergonhado. Que o nome de Jesus Cristo seja glorificado na vida de cada um, a cada manhã. Que no meio das tribulações você aprenda a sorrir, olha para o alto e veja que o Mestre está a dominar cada situação da sua vida. Deus não perdeu a força, Deus não perdeu o domínio, Deus não se esqueceu de você. Deus tem propósito. E Jó disse: eu pensei que tudo podes, e nenhum dos teus projetos pode ser impedido. Você é projeto de Deus, amém? Que essa palavra possa reinar no seu coração em nome de Jesus. Eu agradeço pela oportunidade. Amém.